Bom, gente, já dei as boas-vindas a vocês. E aí eu fui convidado pelo Centro Acadêmico para falar de uma pauta muito importante. Alguém já foi lá no Centro Acadêmico, fisicamente? Já? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Verificaram as fotos no Instagram? Já? Mas vocês sabem o nome, né, que a gente estava falando aqui? Centro Acadêmico o quê? Centro Acadêmico de Ciências Sociais Elcida Veiga. E a primeira indagação que a gente faz é quem afinal é Elcida Veiga, né? Quem afinal é essa grande personalidade que tem a grande honra e, de certa forma, a nobreza de estar sobre representação de um centro acadêmico, principalmente o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, que é muito engajado na pauta política. Não seria qualquer pessoa, não seria qualquer representação ilustre a representar e identificar os estudantes de Ciências Sociais. Então, eu fui chamado um pouquinho para falar dessa pauta dentro do Centro Acadêmico sobre quem é a Elcida Veiga, qual a representação que ela tem, que metodologia ela pensa que seria eficaz para o estudante, e, enfim, qual a representação dela, que eu acho que é o mais importante, com a pauta da Semana de Ciências Sociais, que, inclusive, eu quero elogiar, foi uma genialidade que eu não tinha parado para pensar, além do cânone, né? Uma mulher além do cânone. Que coisa difícil é essa de definir o que seria além do cânone ser alguma coisa além do que aquilo que já é consumado e consolidado, que já é notório. Isso é uma luta política que representa muito bem o Elcida Veiga. E aí eu fiz sobre isso, eu destaquei, fez 3 semanas desde o convite aqui, eu fiz um artigo sobre essa palestra, né, que eu denominei Contra o Romantismo aos Heróis, Sangue, Representação e Permanência dos Militantes da Ditadura Militar na História do Brasil. Vocês percebem que o título é um pouco provocativo, né? A minha intenção é realmente provocá-los já nesse início. Não tanto chocá-los pela história de Elcida Veiga, que vocês vão ver que é muito difícil. E eu vou até parar um pouquinho para descrever um pouco sobre como foi a minha trajetória escrevendo esse artigo também. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a Elcida Veiga dentro de sua representação, dentro de seu sangue, mas também a permanência da história dela. E aí eu vou explicar posteriormente, mas retomando ao assunto, quem foi Elcida Veiga? Elcida Mari Veiga Fonteles de Lima foi uma professora aqui da UFPA, né? Quero deixar muito bem claro aqui, já puxando a sardinha, né? Que ela era cientista política, ela era da ciência política aqui na universidade, uma das mulheres pioneiras também da ciência política, que sempre precisa de renovação aqui na universidade. Ela era militante nacional contra a ditadura empresarial militar no Brasil. Esse é o contexto geral de quem é Elcida Veiga, mas não só isso, são títulos, né, que a gente usa para identificar a pessoa. Mas ela ajudou também a fundar a Sociedade de Defesa de Direitos Humanos, SDDH, e militou no PCdoB e na Ação Popular, AP, em si. Sua história é relacionada também com a história do Paulo Fonteles, um grande advogado que advogava dentro da questão rural, era chamado de advogado do mato, em si, né? Era esposo da Elcida Veiga e lutava pelas causas camponesas, trabalhava na Comissão Pastoral da Terra, CPT, no sul do Pará. Ambos eram militantes na Ação Popular Marxista-Leninista, né? Essa era a metodologia dela, uma metodologia marxista-leninista. E aí, no início da militância dela, ocorreu ali por 1968. Já estamos na ditadura militar nesse período no Brasil, né? Dentro da Universidade Federal do Pará. Só que sendo uma militante muito importante na Amazônia, de certa forma, e a questão aqui ainda era muito afastada do centro nacional da política brasileira, chamaram a Elcida e o Paulo Fonteles para ir para Brasília, para a Universidade de Brasília, atual UNB, né? E lá realmente começou essa militância um pouco mais efetiva. Isso foi em 1971. Nesse mesmo ano, quero dizer para vocês que ambos foram presos. E aqui começa alguns relatos que eu tive. E aí eu tive muita dificuldade de colocar algumas coisas aqui, certo? Eu confesso que eu cortei muita coisa porque, repito, a questão aqui não é horrorizá-los, mas é orientá-los por meio do choque. E aí eu vou colocar aqui uns relatos que ela mesma diz e que vai estar disponibilizado nas referências do artigo que eu posso disponibilizar depois, tá? Uma frase marcante dela é que foi levado ao pelotão de investigação criminal PIC, onde havia ameaças de tortura no pau de arara e choques. Dias depois, soube que Paulo também estava lá. Sofremos a tortura dos refletores. Uma outra frase marcante é que... Pode circular o jornal? Já começou a circular? E aí vocês vão ver
de maneira bem evidente sobre o que realmente se trata esse relato da Elcida Veiga. Entre aspas, quando fui presa, minha barriguinha de 5 meses de gravidez já estava bem visível. Fui levada à delegacia de Polícia Federal, onde, diante da minha recusa em dar informações a respeito do meu marido Paulo Fonteles, comecei a ouvir sobre socos e pontapés, entre aspas, filho dessa raça não deve nascer. Imaginem o que é para uma militante, uma mulher grávida, ser torturada, ter a sua dignidade violada e ouvir filho dessa raça não deve nascer. Ele não está falando somente da Elcida Veiga como militante, mas também de toda a geração de militantes que posteriormente iria surgir no Brasil, né? De toda essa posição e engajamento político que eu quero tratar aqui. E aí ela continua, de lá fui levada ao hospital do Exército e depois de volta para Brasília, onde fui colocada numa cela, e aí foi uma das partes que eu tive que realmente parar, beber água, respirar, quando eu estava estudando, porque eu não aguentei, eu confesso para vocês que eu chorei. Algumas pessoas mais sensíveis, né, com essa questão, não é fácil, gente. E aí ela fala que fui colocada numa cela cheia de baratas. Aí levaram-me para o Hospital da Guarnição em Brasília, onde fiquei até o nascimento do Paulo. Nesse dia, para apressar as coisas, o médico, irritadíssimo, induziu o parto e fez o corte sem anestesia. Foi uma experiência muito difícil, mas fiquei firme e não chorei. Professora Isilda encerra aí. Não somente isso, quando a gente vê em estudos relatos de Elcida Veiga e Paulo Fonteles, muitas coisas batem, certo? Ambos foram torturados no Ministério do Exército, no próprio Ministério. E aí o Paulo Fonteles fala algum relato brutal. De todos que ele coloca lá, que foi muito chocante, eu coloco apenas o final, que é de quando ele estava realmente extremamente cansado, extremamente fraturado fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. E aí ele fala aqui numa citação que me chocou bastante, foi a segunda vez que eu tive que parar para beber um pouco de água e respirar. Entre aspas, cheguei a aceitar a loucura. Repetia-me a mim ao desvairo de resistir. Entre aspas, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E de repente os sons, terríveis. Passei a não controlar minhas reações motoras. O corpo tremia todo. Febre, fio, delírios. A Elcida me chamava, minha mãe me chamava, meu pai me chamava. De repente caí em mim e ninguém poderia estar me chamando. Eu estava ficando louco. Os sons, o corpo tremendo, a cabeça ardendo. Esse é o contexto em que Elcida Veiga e Paulo Fonteles sofreram por serem militantes no Brasil contra a ditadura. Entendem? Esse é o grande contexto que muitas vezes passa despercebido. E eu faço questão de dizer esses relatos porque caímos numa perspectiva um pouco mais realista. E a professora Elcida continua. Após anos, Elcida Veiga comenta sobre sua percepção e sentimentos sobre o que ocorreu. Eu tinha certa dificuldade de falar sobre isso, mas já passou aquela fase muito difícil dos primeiros tempos. Mas eu acho que é preciso que a gente conte tudo isso para que não se repita. Entre aspas, aqui um parênteses, tal como eu estou fazendo com vocês agora. Poxa, quantas vidas interrompidas, a vida de uma geração. A sensação que eu tenho até hoje é essa, de que estou correndo contra o tempo porque tive a minha vida acadêmica interrompida. Eu concluí o meu curso depois de 15 anos e, apesar disso, não posso dizer, eu sobrevivi, mas quantos outros não sobreviveram? E é justamente essa a minha grande preocupação, escutando o relato da Elcida, mas também pela minha personalidade dentro da literatura e da filosofia, dentro de uma modalidade um pouco mais realista, que eu parei para pensar e debater juntamente com outros colegas que eu achava interessante. Falei, poxa, se eu contar essa história para eles, os queridos calouros e calouras que estão chegando na universidade agora, enfatizar a grande valorização que a gente precisa ter que é Elcida Veiga, valorizar a sua força, a sua resiliência. Se fizer só apenas isso, é muito capaz da gente cair coletivamente em um abismo que é muito preocupante, que vai de encontro a essa história, que é justamente a perspectiva romantista. E aqui nesse artigo eu coloquei uma tese para vocês, que é justamente o título do artigo, Contra o Romantismo aos Heróis. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode romantizar Elcida Veiga. Porque, infelizmente, essa perspectiva cai em todos os aspectos políticos. Eu falo da direita e da esquerda. E aí eu coloquei no artigo de maneira provocativa, se a direita política romantiza a ditadura como revolução da ordem e do progresso no país, a esquerda também se inclina ao romantismo quando compreende que, com ingenuidade, a luta dos militantes no Brasil. E para defender essa tese, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre o que foi o romantismo filosófico, né?
Ele dá ênfase à emoção e ao individualismo, o que aquele próprio autor, o autor está sentindo. E aí tem duas características preocupantes que se adaptam à percepção romantista, que primeiro é o otimismo, o qual a realidade é tudo aquilo apenas que ela deve ser, portanto não se considera nenhuma qualidade, não podemos caracterizá-la como mal, boa ou ruim, entende? Não se considera qualidade, com efeito, exalta-se a dor como um sacrifício e a infelicidade como inevitável. E tem uma outra coisa chamada providencialismo histórico, que diz a valorização da história é indispensável. Ou seja, sendo assim, não podemos reconhecer o mal, muito menos considerar que existam épocas de barbárie na história, pois a perversidade dos eventos da vida, dentro desse providencialismo histórico, considera-se apenas como inevitável, implacável, tem que acontecer. E aqui eu coloquei uma consideração muito bem exagerada, mas que seja didática para todo mundo compreender. É como se os militantes mortos e torturados, dentro dessa perspectiva romantista, falassem assim: a tortura que sofro na carne e a infelicidade que sinto é um fato inevitável. A história é como deve ser, por isso não há problema em considerar a minha condição de mazela, pois é algo natural da realidade. Eu escrevi isso, tá? Com uma maneira didática da gente entender. E aí, é por isso mesmo que eu quero falar sobre a valorização das representações como reais, com uma responsabilidade histórica, que não podemos romantizar a ditadura militar nas figuras dos militantes mortos e torturados. Fazer isso, eu creio, na minha perspectiva, que é considerar um fracasso das gerações políticas e militantes no Brasil, considerar uma antipatia com a dignidade e a humanidade desses nossos representantes e também os seus antecessores e também com a nossa própria tradição. É colocar a perspectiva dos militantes que morreram aqui no Pará, mas também nacionalmente, num horizonte muito distante, onde nada tem a ver com a minha história, onde nada tem a ver com a minha dignidade, onde não faz parte da minha realidade. Entende o que eu quero dizer, gente? É uma provocação que eu penso que a gente não pode fazer quando se fala da representação da Elcida Veiga. E aí o Kevin falou um pouquinho sobre a questão da atividade militante, né, a representação do CACS, a importância política. E aqui eu quero considerar duas coisas. Vocês precisam compreender que a atividade política na universidade, ela se constitui de diversas formas. Eu acho que é uma outra pauta provocativa que eu quero fazer aqui para que vocês entendam, que é debater justamente o conselho da Elcida Veiga sobre essa responsabilidade. Em uma entrevista, muitos anos depois, para uma jornalista, para uma estudante de jornalismo, chamada Línia Campelo, a professora Elcida Veiga disse o seguinte, entre aspas, hoje eu me ressinto disso com os estudantes. Há fatos marcantes em nossa história e que tínhamos na ponta da língua, desse acompanhamento do dia a dia da história. Eu não vejo ou percebo isso. Há muito interesse pelas questões sociais, é verdade, mas essa coisa do engajamento dos jovens pela transformação social e revolucionária, não necessariamente consigo ver. Então, eu me ressinto muito disso. E aí, entra um outro questionamento que eu pensei em falar um pouquinho para vocês, que é justamente como a gente pode entender a autonomia militante e a atividade política na universidade. Até mesmo os termos de como a gente se considera no engajamento político, pode ver, Felipe, é disputado pelas correntes filosóficas. Quer dizer, somos ativistas, somos militantes, somos apenas cidadãos políticos. O que de fato somos? Dependendo da percepção de cada um, isso pode ficar visível ou não para vocês, se identificarem ou não com vocês. Mas a essência que eu queria trazer aqui é que precisamos fazer uma organização política, não somente que seja coletiva, por meio da metodologia, por exemplo, que a Elcida Veiga pregava, né, que é a praxis dentro do contexto revolucionário na UFPA, do movimento estudantil, que é basicamente compreender que nossas vivências constroem a nossa intelectualidade. Consegue entender isso? Vocês vão ver muito isso aqui na realidade. As nossas vivências, por si só, elas já consideram atos políticos por serem coletivas. Nós aqui nessa reunião não estamos tratando de nenhuma individualidade. A pauta que eu estou tratando aqui não é minha, é nossa. É uma reflexão, é um debate que estamos fazendo conjuntamente. Então a gente precisa entender que nenhuma organização política ela pode ser individual. Mas aí eu pensei de novo no problema de falar só isso, entende? Que é, se eu falar só isso, muitos de vocês podem compreender que toda atividade política na UFPA é apenas aquela que é coletiva, e não necessariamente isso.
E aqui vem a minha outra provocação. Quer dizer, quais os limites e legitimidades da relação entre ambas as formações? Uma formação pessoal e uma formação coletiva. Porque somos detentores de individualidades, certo, gente? Vocês concordam comigo? Estamos se organizando coletivamente, mas nós temos a nossa individualidade, temos a nossa personalidade, temos as nossas vivências. E eu quero ressaltar isso aqui. Como verdadeiramente se concretiza uma atividade política e intelectual na universidade? Será que todas são respeitadas e válidas? E aqui eu coloquei um critério geral, sendo uma pessoa pesquisadora da ciência política. Não coloquei nenhuma teoria aqui, tá? Para vocês, todas as referências que eu utilizei aqui foram de dicionários e tal, formulação também que eu mesmo fiz. E eu coloquei aqui que toda mobilização política, ela atende a 3 critérios importantes. Primeiro, mobilização da opinião pública. Estamos aqui nesse momento mobilizando a opinião pública das pessoas. Isso é político. Produção intelectual e científica na universidade. Isso é também mobilização política. Isso também é um ato político. E, por fim, a organização coletiva, do qual a gente já falou. Isso expande a nossa percepção de atividade política e também expande a legitimidade das mobilizações. E por que eu digo isso? Porque tem uma coisa na democracia que se manifesta em última instância nos partidos políticos, certo? Mas vem descendo as instâncias. O Kevin falou muito bem que o centro acadêmico é uma instância de base da universidade, mas é uma organização legítima. É uma organização que precisa ter seu reconhecimento de representação dos estudantes de forma coletiva em si. Mas o que eu quero dizer é que isso não basta. Só isso não é suficiente, gente. Na democracia atual, a gente vive uma coisa chamada crise da democracia, que se reflete na participação política das pessoas e na desconfiança das instituições. A gente viu isso muito aonde? 2018. E se perpetuou até 2023, 2024, que a gente está vivendo agora. Essa desconfiança das instituições, se elas são legítimas ou não, e a ausência de participação das organizações na mobilização política. E aí que entra a questão que eu decidi falar um pouquinho sobre a Bell Hooks. Alguém conhece? Bell Hooks, grande autora negra, minha primeira feminista que eu li, e até hoje é que eu mais gosto, livro emprestado pela minha grande amiga Lorena, que ela me deu essa indicação, que era que eu acho que assim, falei para ela, tá faltando alguma coisa, Lorena, me ajuda. Ela pegou isso aqui, eu me senti completamente contemplado. A Bell Hooks, ela fala uma coisa na década de 90, nesse livro aqui, Olhos Negros e Raça e Representação, sobre os limites de compartilhar e generalizar. Em que momento estamos compartilhando vivência e em que momento estamos generalizando vivência? Ela falava isso porque em muitas reuniões, quando ela ia falar da sua individualidade, da sua formação, ela, de certa forma, era hostilizada. Ela dizia que qualquer opinião que ela dava, que ia contra uma corrente política que já era legítima e notória, ela gerava uma punição. E aí ela dizia, qual representação de vivência é legítima? Não compartilhar da representação autêntica era se transformar numa pessoa fora da curva. E uma pessoa que não pertence à nossa comunidade apenas por ser e pautar algo diferente. E isso gera uma certa hostilidade. Ela direcionava essa crítica para os grupos em si marginalizados políticos, aqueles grupos que estão começando, estão competindo com aqueles já consolidados. Por exemplo, muitos centros acadêmicos faliram na pandemia, gente. Eles precisam se reconstituir do zero. Só que outros centros acadêmicos também estão existindo. Em que momento esses centros acadêmicos que têm a legitimidade de existir, as outras organizações políticas, culturais, de sarau na UFPA, de debate, têm legitimidade de disputar com as outras organizações que já estão consolidadas aqui na universidade? Será que pautar uma coisa diferente daquilo que já está consolidado no movimento estudantil vai ser hostilizado, vai ser respeitado? Da Bell Hooks não foi. Dentro do movimento feminista negro, na década de 90, ela dizia que não era. Ainda não era. Um movimento iniciante e ainda não era. Então, quero debater isso com vocês, debater a dignidade de vocês e a autonomia da ação política. E como vocês podem fazer isso? É a grande pergunta, o grande desafio. Eu quero dizer para vocês que não só basta estar dentro de um coletivo ou uma organização política na UFPA, mas política é, de novo, o que vocês vivem na universidade. Participar das disciplinas e pautar debate crítico a uma atividade política. Fazer pesquisa científica e apresentar em congresso é sim uma atividade política. Entende? O que mais? Fazer pauta pública de mobilização qualquer, vocês mandam uma pauta para o centro acadêmico, isso é movimentação política.
E vocês não necessariamente precisam estar em um coletivo. Eu digo isso justamente para incentivá-los e entender que a legitimidade também está na dignidade de vocês, e não está na dignidade de uma representação. Entendem o que eu quero dizer? Ressaltem essa dignidade dentro de vocês, da participação estudantil. Considerem a vivência de vocês como uma questão autêntica e, sim, muito forte, que tem importância e pode mudar a perspectiva do movimento estudantil na UFPA. E para encerrar, amigos, já estou passando só mais um pouquinho, mas eu vou falar sobre por que Alcida Veiga é uma mulher além do cânone. Repito, quando eu li a pauta sobre Alcida Veiga, além do cânone, né? Na verdade, eu formulei aqui, mas li pelo livro do Celso Castro, né? Ciências Sociais além do cânone, eu fiquei um pouco interessado e curioso, mas eu quero contemplar, não estou discordando do Celso Castro, tá? Mas eu quero contemplar, eu achei que faltou ele expandir um pouco mais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o apagamento da Alcida Veiga. Ela é muito reconhecida, é uma pessoa muito forte, ainda viva, tá? Em dezembro a gente teve aniversário da faculdade, ela estava lá, tive a honra de estar ao lado dela, nossa, quase chorei no dia. Enfim, vocês sabem, né, gente, a luta que a gente fez aqui para poder, assim, enfim. E aí, embora ela tenha bom dia, gente, fique à vontade. Embora ela tenha grande reconhecimento nacional e regional, ela não é uma personalidade canônica, não é uma representação consolidada. Muitos centros acadêmicos, se vocês pesquisarem, e aí eu não estou tirando mérito, negativo, não estou longe de me tirar o mérito dessas representações, mas não valorizam a questão da arqueologia histórica regional. Entende? Vamos lá, colocar uma hipótese aqui. Centro Acadêmico do CAIME, Centro Acadêmico Karl Marx, Centro Acadêmico Weber. É importante, gente, mas, poxa, não tem nenhuma representação legítima, regional, nossa, que a gente possa valorizar, porque tem que ser outras pessoas que não as nossas, da nossa família, da nossa comunidade, entende? E aí, eu disse que no artigo que forjar o nome da militante regional em representação institucional é valorizar a sociologia dos intelectuais amazônicos e valorizar a nossa própria tradição amazônica. Então é isso que eu estou pautando aqui para a gente. A provocação de que a gente tem que reconhecer realmente as pessoas da nossa comunidade, ciências sociais, mas principalmente valorizar a nossa família, o nosso solo amazônico e as nossas raízes. E aí eu estou falando de uma pequena parcela que é nossa, que é a gente. Entende o que eu quero dizer? Então, é por meio disso que eu penso que falar de Alcida Veiga e legitimá-la na representação é sim uma atividade política de ir além do cânone, porque a gente está tentando consolidar algo que é reconhecido, mas é apagado, não é legitimado. Mas eu também quero contemplar a tese do Celso Castro. Eu acho que, sendo uma atividade política, precisa ser permanente, a luta nunca acaba, legitimar Alcida Veiga não é o nosso ponto final. Eu acredito, e aí a minha contemplação, que além do cânone é, na verdade, um trabalho. Não é necessariamente um título ou uma metodologia, mas é um trabalho permanente de constituir todas as representações possíveis que tenham dignidade. Um dia, creio eu, Alcida Veiga vai ser reconhecida, vai ser legitimada e conhecida. Todo mundo vai saber quem é Alcida Veiga. Todo mundo vai saber. Mas eu me pergunto, e as outras que a gente ainda não sabe? Cadê essas pessoas? Não sabemos de todos os militantes mortos aqui no Pará. Não reconhecemos, não tem registro histórico, de certa forma. Ninguém sabe onde está das outras pessoas que lutaram aqui, sendo que foi muita gente. Entendem o que eu quero dizer? Então, ir além do cânone, para mim, é fazer essa pesquisa permanente. E para encerrar, só mais esse 1 minuto, o título é justamente fazer essas provocações e apontar as palavras-chave, e aí eu lembro de novo vocês lá no título do artigo, contra o romantismo aos heróis, sangue, representação e permanência dos militantes da ditadura militar no Brasil, é justamente destacar essas palavras-chave no sentido de que a gente precisa entender de maneira realista o sangue que foi derramado, as representações que são criadas, mas também a permanência dessas representações na história que nos esforçamos para deixar notórias em nossas memórias e principalmente numa coisa muito importante que é o que a gente está debatendo aqui, na construção do movimento estudantil. Tem uma coisa que, para mim, eu creio que deve ser a nossa dignidade. Eu dei boas-vindas a vocês. Tem gente que chegou, dei boas-vindas novamente e faço questão de dar boas-vindas sempre a todos vocês. E aí, as minhas boas-vindas foram o quê? Bem-vindos à Universidade Federal do Pará, a maior universidade do norte do país, certo? Porém, eu acho que isso não é suficiente.
Eu falei isso todo ano. Eu estou na atividade política no movimento estudante da UFPA desde 2020, tal como nossos colegas aqui, a galera que entrou da minha geração de 2020 e 2021, e eu tive a oportunidade em todos esses anos de receber os calouros, de certa forma. E esse ano, graças a Deus, não é diferente. Agradeço o prestígio do centro acadêmico. E aí eu digo, e eu percebi uma coisa, que todo mundo valoriza o que é de fora, valoriza as outras universidades. Não valorizam a epistemologia amazônica, que seria basicamente a oportunidade de construir um conhecimento rico e diverso dos povos originários, certo? E aí eu pensei numa apresentação que conseguisse contemplar a dignidade que vocês merecem. E é o que eu queria dizer para vocês e que eu digo todo ano. Bem-vindos à maior universidade do norte do país. Bem-vindos à melhor universidade do mundo, porque nenhuma outra universidade, dentro da construção da epistemologia amazônica, nenhuma outra universidade no mundo tem a oportunidade de construir tamanho conhecimento diverso, tamanho conhecimento histórico do que a UFPA na Amazônia. É solo que é rico de conhecimento e de tradição e de pesquisa científica. Bem-vindo, gente. Bem-vindo a vocês. Grande dignidade de vocês, pertencentes à Universidade Federal do Pará. Bem-vindos à maior universidade do Norte. Bem-vindos à melhor universidade do mundo. É a casa de vocês. Obrigado, gente.